Olha, minha gente, hoje, 10 de julho, é o Dia Mundial da Pizza, um dos pratos favoritos da gente aqui, os brasileiros, em especial os paulistas, os paulistanos. É difícil encontrar alguém que não goste de pizza e os dados do iFood mostram que cerca de 195 pizzas são pedidas por minuto. Só nesse ano foram feitos mais de 50 milhões de pedidos de uma pizza. Para a gente continuar conversando sobre esse assunto, pertíssimo da hora do almoço, olha que sacanagem. Eu chamo o diretor de comunicação institucional do iFood, Rafael Correia. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Vitor. Muito bom estar falando aqui com você e com os espectadores da CNN sobre um assunto tão importante para nós, né? Mas Que é num horário comida. absolutamente ingrato, Rafael. Aí não dá. 50 Não, milhões de pizzas entregues no primeiro semestre, 195 por minuto. Queria entender se esse número ele é frequente, ele surpreende a plataforma. Eu queria entender exatamente esse comportamento do mercado e, claro. evidentemente, se ela é, imagino eu, a favorita dos clientes de vocês que pedem algum Boa. tipo de comida. Boa. Tá, vou tentar não te deixar então com muito apetite, mas o assunto é difícil. Então vamos lá. O que que acontece, né? A pizza, ela já é associada ao delivery antes mesmo das plataformas. Quando você tem uma plataforma como a iFood, que está há 15 anos aqui no país, né, entendendo e usando tecnologia para dar escala para quem trabalha com entrega, né, com comida e com entrega, você tem um fenômeno que é esse, você vai crescendo muito. Então você perguntou se o número ele é forte porque ele vem de uma tendência de crescimento. A gente teve um aumento na plataforma de 27% no número de pizzarias. E o mais legal de ver aqui é que nós estamos falando do pequeno e do médio empreendedor, que em vez de começar ali com a pizzaria e tentar fazer aquela velha coisa de distribuir folheto e etc., já começa com delivery e consegue ali, via o que a gente chama ali de um efeito iFood, crescer muito rápido, né? Às vezes até 2 vezes mais rápido do que se ele não tivesse na plataforma. E aí, você estava falando aqui de um hábito paulista e etc. Sim, né? Ainda é o estado que mais pede pizza na plataforma, mas um detalhe importante a gente ver é que é um hábito que ele está sendo nacionalizado. Então a gente vê crescimento muito forte em estados como Pará, como Amazonas, como Ceará, no sul também. Então a gente pode falar assim que pizza é um prato do brasileiro, tá? No país inteiro. E ela só perde em termos de números para o hambúrguer no delivery na nossa plataforma. Então, assim, ela é a favorita, a segunda favorita dos nossos 65 milhões de clientes aqui. Brinquei em relação a São Paulo. Eu, inclusive, já morei no Rio de Janeiro. Lembro, inclusive, que uma época era difícil se comer uma boa pizza no Rio de Janeiro. Um cenário que mudou. Faço aqui, inclusive, essa correção. E esses dados, né, mostram que São Paulo segue disparado na liderança, que é um volume 3 vezes maior do que no Rio, o segundo colocado. Mas eu queria entender exatamente esse incremento também de pizzarias. Você menciona esse incremento de 27%, né, de novas lojas, novos restaurantes dentro da plataforma do iFood. E eu queria entender o que fomenta, você menciona essa preferência, né, atrás apenas do hambúrguer, mas eu queria entender exatamente o que fomenta saindo do eixo de São Paulo, com a nossa cultura muito voltada também à cultura italiana, por causa da imigração, etc. Mas o que fomenta esse crescimento de pizzarias em todo o território brasileiro? Amazonas crescendo 31%, Pará e Ceará 19%. Então, eu acho que é essa conexão, porque você vai ver um crescimento, tem duas coisas que crescem bastante na plataforma, né? Hamburguerias e pizzarias. E esse crescimento está muito conectado com a mudança de hábito de consumo. O que é essa mudança? Então, assim, você tem o surgimento ali do iFood, né? Aí você tem uma mudança de hábito forte ali que começa, que já vinha numa tendência de crescimento, mas que é acelerada pela pandemia, e esse hábito passa a fazer parte da rotina das pessoas. Então, é comum hoje você colocar como parte da sua rotina pedir comida. E geralmente esse pedido acontece via iFood, né, que é a maior plataforma do país, mas mais do que isso, que eu acho que é o mais importante para a gente aqui como empresa brasileira, que dá mais orgulho, é que quando você tem uma plataforma forte, distribuída em 2.800 cidades do país, você traz no planejamento desse empreendedor, então respondendo sua pergunta, uma possibilidade. Poxa, eu quero empreender, eu gosto de comida, eu faço uma boa pizza. E são aquelas histórias que a gente vê que a gente se emociona, né? Do empreendedor que começa do nada, começa fazendo para a família e vai crescendo. E aí a diferença que a gente tem agora é que esse crescimento ele é acelerado por essa alavanca do delivery. Então, e isso ajuda também a popularizar a pizza no restante do país. Como você bem colocou, São Paulo é o carro-chefe, a gente tem toda uma questão aqui no estado, né, da influência da imigração italiana, da cultura italiana, mas é um hábito que se espalha muito pelo país.
E é interessante ver, quando a gente fala de hábito, que quando a gente puxa ali quais são as pizzas mais pedidas, a campeã nacional é a calabresa. Então, você vê que, tudo bem, São Paulo está ali pedindo muita pizza, mas existe um gosto nacional que a gente pode colocar aqui como uma coisa muito forte aqui. Rafael, pensando nessa paixão nacional pela pizza, esses dados de vocês, né, mostrando que o Norte e o Nordeste estão crescendo, inclusive, acima da média nacional. E aí eu pergunto sobre estratégia de negócios do iFood. Com esse crescimento das regiões Norte e Nordeste, o iFood planeja uma expansão exatamente das suas operações, evidentemente também redirecionar investimentos para essas regiões, para as operações, tanto na região Norte quanto no Nordeste, aumentando também essa fatia? Perdão pelo trocadilho. Não, não, eu já estava pronto também para falar que a gente ia fazer uma conta de padaria, de pizzaria, para falar que eram 195 pizzas por minuto. Mas vamos lá, falando um pouco sobre investimento. Então, o iFood, né, o último anúncio de investimento que a gente fez no país, foram de 17 bilhões de reais investidos no nosso ano fiscal. Tá? Aquele é um pouquinho diferente do ano fiscal brasileiro, mas são 17 bilhões de reais de compromisso com o país e a maior parte disso dedicado para a gente fazer duas coisas. Desenvolver tecnologias que ajudem os restaurantes a vender mais em todo o país e investir em recursos para trazer mais clientes para a plataforma. Porque quando eu trago o cliente, eu aumento a vitrine. Né? Então, pensa que se a gente imaginar que hoje você abre uma pizzaria ali num bairro mais distante ali do centro de São Paulo, com o delivery você consegue expandir o seu raio de ação. Então, é como se você conseguisse aumentar a sua vitrine. Né? Uma vez eu conversei com um empreendedor, ele deu um exemplo muito grande. É como se eu pudesse abrir, para quem conhece São Paulo aqui, mas é um lugar conhecido no Brasil, pudesse abrir o meu ponto na Avenida Paulista, onde tem uma grande circulação. Então, o que o iFood faz? A gente vai ajudando e vai redirecionando esse investimento para diferentes lugares do país para ir ampliando esses mercados. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha 1.500 cidades. A gente já está com 2.800. E boa parte dessa expansão, ela acontece no Norte e Nordeste, porque o mercado vai amadurecendo. Então, você tem uma mudança de hábito do consumidor, do cliente, que é percebida pelo empreendedor, e aí o iFood chega ali com uma massa, quando tem essa massa crítica, ele chega com a parte da logística, mas também a parte da plataforma, e aí você começa a ver isso girando muito mais rápido. Né? E aí você começa a ter uma economia, né? Um motor de crescimento naquela cidade impulsionado pelo delivery. Né? E aí você tem um acesso muito grande dos pequenos e médios ali, que usam o delivery para crescer, mas tem a renda do entregador também, que também ajuda essas cidades. Então, a nossa visão é de continuar investindo em tecnologias pensadas para o Brasil, usando muita inteligência artificial, para que a gente esteja aqui ano que vem falando de 70 milhões de pizzas, 100 milhões de pizzas. Rafael, eu queria conversar um pouquinho sobre a lógica econômica de uma pizza. Claro. Se a gente parar para pensar, principalmente nesse custo médio da pizza, evidentemente também sendo um prato que se divide com a família toda, eu queria entender, primeiro, sobre o custo de produção de uma pizza e a margem de lucro das pizzarias sobre ela, se isso tornaria ela mais atrativa, por exemplo, até mesmo do que um hambúrguer ou um prato individual, né, que eu teria junto com a minha mulher, por exemplo, pedir 2 pratos em vez de uma pizza só. Queria entender se, como é um prato coletivo, ele tornaria-se mais atrativo para o consumidor e, evidentemente, também entender essa margem de lucro das pizzarias em cada uma das pizzas, se do ponto de vista de lógica econômica, fora ser delicioso, evidentemente também faria sentido, né, que haja exatamente essa premência de tantas pizzarias listadas na plataforma de vocês. Vamos lá. Primeiro que a margem, ela varia muito do modelo de operação que a pizzaria tem. Então, você pode ter uma pizzaria que ela trabalha com pizzas com ingredientes mais rebuscados, né? E aí, ela precisa de escala, mas não é na escala que está o ganho dela. E aí, você vai ter outras pizzarias que vão apostar muito na escala. Então, a margem, ela varia bastante de negócio para negócio. O que é importante entender, e você trouxe aqui, tem uma questão da diferença do produto, né? Então, o hambúrguer, geralmente, você pode ter sim um pedido individual. Ali, a pizza, geralmente, é um alimento para compartilhar. Tudo bem que se deixar na mão do meu filho, ele come quase uma pizza inteira. Mas, assim, pensando na regra, é um alimento para compartilhar. Como é que isso influencia ali o comportamento do consumidor e como é que isso tem que preparar as pizzarias? Tem um dado muito interessante que a maior parte dos pedidos de pizza no Brasil são de pizza meio a meio.
Então, isso também fala um pouquinho sobre como o restaurante tem que se organizar para lidar com essa demanda, porque é isso, você está pedindo ali para 2 pessoas, você citou ali o consumo ali com a sua esposa, né? Cara, às vezes você gosta de um tipo, ela gosta de outro, e isso pode parecer simples, mas tem todo um ajuste de tecnologia que precisa ser feito na plataforma e no lado do restaurante para que ele consiga lidar com isso e manter a margem dele. O legal que a gente coloca aqui, que é uma questão muito importante, é que quando você entra no delivery, você passa a investir para ter uma escala maior e ter acesso à tecnologia que vão te permitir até aumentar essa margem, porque você começa a vender mais. Então, e é uma coisa que ela se retroalimenta, porque se você começa a vender mais, você tem melhor avaliação, isso chama mais clientes e você começa a expandir. É por isso que a gente vê casos de pizzaria que crescem 70% depois que entram no delivery, porque é uma alavanca muito rápida para acelerar o negócio. Certo, o fermento nesse É um negócio. fermento. É um belo fermento. A gente tem muito orgulho disso. Conversei com o diretor de comunicação institucional do iFood, Rafael Correia. Rafael, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu só detestei o horário. Não, mas olha, para você saber, mudou tanto o hábito que tem pizza para entregar até na hora do almoço, se você procurar. Verdade, esse hábito já mudou. Esse negócio de comer pizza à noite, isso é passado. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a vocês. Valeu.